Bom, vamos fazer assim. O beija-flor abelha, a menor ave do mundo, tem uma altura média de apenas 5,7 centímetros. Já a avestruz é a maior ave do mundo com uma altura média de 2,75 metros. Responda as questões abaixo. Qual é a diferença em milímetros entre a altura dessas aves? Bom, então a gente pode transformar os dois em centímetros, depois diminuir e transformar em milímetros, ou a gente já pode transformar os dois em milímetros e no final diminuir. O que eu vou fazer agora? Vou transformar os dois em milímetros. Para isso você tem que saber converter as unidades, tá? Então a gente sabe o metro, o centímetro e o milímetro. O metro é o maior, depois vem o centímetro e o menorzinho é o milímetro. Então a gente vai ter que saber, quero transformar de metro para centímetro, o que tem que fazer, centímetro para milímetro, o que tem que fazer, e também o contrário, saber transformar milímetro em centímetro e centímetro em metro, tá? Então como é que fica? Toda vez que eu saio do maior para o menor, eu multiplico, tá? Então do metro para o centímetro é 100, tá? Porque a palavra já fala centímetro vezes 100. Do centímetro para o milímetro é vezes 10, porque do 100 para o 1000, do centímetro para o milímetro eu multiplico por 10, então por isso que é vezes 10. Agora eu quero fazer o contrário. Quando eu saio do milímetro para o centímetro é o inverso. Então em vez de multiplicar por 10, divide por 10. E do centímetro para o metro também é o inverso. Em vez de multiplicar por 100, eu divido por 100. Bom, professor, quero sair do metro direto para o milímetro, do maior que tem para o menor que tem. Então, o que você vai fazer? Você pode multiplicar por 100 e por 10 já de cara. Só que multiplicar de 100 e depois multiplicar de 10, isso é a mesma coisa que multiplicar de 1000. Então, você vai multiplicar o metro por 1000 para chegar em milímetro. E se você quer fazer o contrário, sair de milímetro e ir para metro, você vai fazer a mesma coisa. Só que como você está saindo do menor para o maior, em vez de multiplicar por 1000, você vai dividir por 1000, tá? Então essa é a lógica que a gente precisa para resolver esse problema. Nós queremos sair de metro para milímetro e de centímetro para milímetro. Bom, vamos sair então de 5,7 centímetros para milímetro. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10. E multiplicar por 10 é mover a vírgula, uma casa para a direita. Então a resposta vai ser 57. Por quê? Porque a vírgula, se eu movo uma casa para a direita, vai dar 57. Por que uma casa para a direita? Porque o 10 tem apenas um zero. Então é uma casa para a direita. Bom, então vai ficar 57 milímetros. Agora vamos fazer 2,75 vezes 1000. Por quê? Porque eu quero chegar no milímetro. E de metro para milímetro multiplica por 1000. Então 2,75 vezes 1000. Bom, então eu vou mover a vírgula 3 casas para a direita. Vai ser 3 casas, então ele vai passar pelo 7, passar pelo 5 e passar por mais uma casa. Quando eu passo por essa casa que não tem nenhum número, eu coloco um zero. Então, isso vai dar 2.750,0 ou só 2.750. Então, eu transformei as duas aves em milímetros. O 5,7 centímetro virou 57 milímetros e o 2,75 metro virou 2.750 milímetros. Tá? Agora é só diminuir os dois, porque ele quer a diferença. Então vai ficar 2.750 menos 57. Dez menos 7 é 3, pede emprestado ali, vai ficar 14 menos 5 dá 9. O que era 7 virou 6, baixo 6 e baixo 2. Então 2.693 milímetros, que é a resposta da letra A. Agora, qual é essa diferença em quilômetros? Então, eu vou ter que novamente agora fazer as minhas regrinhas de conversão. Então, ali só ia até metro, né? Agora eu vou fazer até quilômetro. Eu tenho que saber qual é o maior e qual é o menor. Bom, você agora pode então de quilômetro para milímetro, né? Então, quilômetro, depois do quilômetro, o segundo maior metro, depois do metro, o centímetro, depois do centímetro, o milímetro. Professor, existem outras unidades de medida entre eles? Existe, tá? Mas a gente não precisa saber deles porque a gente não vai calcular eles. Agora, o quilômetro, metro, centímetro, milímetro, a gente vai precisar. Bom, então lembrando qual é a regra que eu faço. Sempre do maior para o menor, da maior unidade de medida para a menor unidade de medida, eu multiplico.
E quando é o contrário, do menor para o maior, eu divido. Bom, do quilômetro para o metro, eu tenho que multiplicar por 1000. Do metro para o centímetro, eu multiplico por 100. E do centímetro para o milímetro, eu multiplico por 10. Agora, o caminho inverso, eu tenho só que dividir. Do milímetro para o centímetro, como eu estou saindo agora do menor para o maior, eu divido por 10. Do centímetro para o milímetro, como eu estou saindo do menor para o maior, em vez de multiplicar, eu divido por 100. E do metro para o quilômetro, como eu estou saindo do menor para o maior, em vez de multiplicar, eu divido. Então, eu divido por 1000. Bom, a gente vai sair do milímetro para o quilômetro, tá? Então, o que a gente pode fazer é fazer já essa conversão direta, não precisar ficar passando em cada unidade de medida. Bom, vamos pensar. Eu tenho que dividir por quanto? Bom, é só contar os zeros, tá? Então, tu conta o zero do 10, o zero do 100 e o zero do 1000. Isso vai dar 6 zeros. Então, tu tem que dividir por 1 milhão. Para sair do milímetro e chegar no quilômetro, divide por 1 milhão. Bom, qual era a diferença mesmo de altura entre as aves? 2.693 milímetros. E agora eu vou dividir por 1 milhão. Bom, então agora como eu vou sair do milímetro para o quilômetro, eu vou dividir, tá certo? Eu vou dividir então por 1 milhão. Como é que eu faço? Eu vou ter que mover a vírgula para a esquerda, tá? Então, quando eu divido por essas potências de 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, move a vírgula para a esquerda. Quando eu multiplico, move a vírgula para a direita, né? Então, quando eu divido por essas potências, eu movo a vírgula para a esquerda, tá? Então, quantas casas eu vou mover para a esquerda? A quantidade de zeros que tem naquele número. Qual é o número que está dividindo? O 1 milhão. Então, eu vou mover essa vírgula 6 casas para a esquerda, tá? Bom, como é que eu faço isso? A gente vai contando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui a vírgula. Aqui para a vírgula, tá? Tá, professor, então o que vai ficar nesses buracos, né, que eu criei ali? Vai ficar o zero, tá? Em cada buraquinho fica o zero. E antes da vírgula tem que também ter o zero. Então, é 0,00293, tá? Pode até fazer na tua calculadora aí para testar. 2.693 dividido por 1 milhão dá esse número. E essa é a tática que a gente utiliza, né, para não precisar de calculadora. A gente move casas para a esquerda, tá? Isso só funciona com potências de 10. O 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, o 1 milhão, o 10 milhões, o 100 milhões, o 1 bilhão, tá? Quando a gente conta os zeros, e essa quantidade de zeros desse número é quantas casas você vai mover para a esquerda a vírgula. Então, aqui a resposta é 0,002693 quilômetros. Que é isso que ele tinha pedido. Então, coloca R aqui de resposta e também coloca numa caixinha para ficar fácil de visualização na folha. Bom, questão 6. A órbita da Lua em torno da Terra não é uma circunferência perfeita, uma vez que há períodos em que está mais próxima da Terra, o perigeu, e em outros que fique mais distante, o apogeu. Veja no quadro as distâncias médias entre a Lua e a Terra no perigeu e no apogeu. Então, ali estão os números, né? E letra A, qual é a diferença em metros entre a distância da Terra e a Lua no perigeu e no apogeu? Bom, é só fazer a diferença, é só diminuir os dois números, né? 405.363 menos 357.448. 8 não dá para tirar de 3, pede emprestado por 6, vai ficar 13, 13 menos 8, 5. Agora ali é 5, 5 menos 4, 1. Pede emprestado para virar 13, 13 menos 4, 9. Agora ali fica 4, 4 de 7 não dá para tirar, pede emprestado vira 14, 14 menos 7, 7. O 10 virou 9, 9 menos 5, 4. E 3 menos 3, 0. Então é 47.915 quilômetros. Veja que está em quilômetros ali os dois números na tabela. Ele quer em metros. Beleza? Então nós temos que lembrar de novo. Conversão de quilômetro para metro, centímetro, milímetro. Bom, então de quilômetro para metro, é isso que ele quer saber. Nós estamos saindo do maior para o menor. Tu vai multiplicar. Multiplicar por quanto? Quilômetro, quilo significa 1000. Então tu multiplica por 1000, tá certo? Vamos continuar aqui só para lembrar. No metro por centímetro, tu vai multiplicar por 100. Né? Multiplica por 100.
e do centímetro por milímetro multiplica por 10. Mas aqui foi só para lembrar, ele quer sair de km para metro, é só multiplicar por 1000, então vai ficar 47.915 vezes 1000. Bom, a multiplicação, né, por potências de 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhões, ela é o seguinte: quando o número não tem nenhuma vírgula, pega os zeros e coloca no final do número que está multiplicando. Então, esse 47.915, quando tu multiplica ele por 1000, então vai ficar esse 47.915 com 3 zeros no final, né? 47.915.000 metros. É assim que você faz quando o número não tem vírgula. Agora, se eu tivesse uma vírgula aí nesse número, por exemplo, 4,7915, daí tu teria que utilizar a estratégia de mover vírgula para a direita, não para a esquerda, tá? A esquerda é quando nós dividimos, tá? Mas como esse número não tem vírgula, então é só colocar os zeros no final. Então, qual é a diferença? É 47.915.000 metros. Agora vamos para B, transforme a resposta acima em notação científica. Bom, nós temos uma vírgula aqui que nós não estamos vendo, que é que está atrás do zero. Nós vamos colocar no lugar que vai ficar um número entre 1 e 10, né? Só existe um lugar que essa vírgula pode ir, que é entre o 4 e o 7. Então vai ficar 4,7915000, né? Vezes 10. E quantas casas a vírgula se moveu? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então a vírgula se moveu 7 casas. Né? Como a vírgula se moveu para a esquerda, então é mais. Se fosse para a direita, era menos. Então a resposta ficou 4,791500 vezes 10 na 7. Ou se você quiser esses 3 zeros no final, você não precisa botar. Tá? Então 4,7915 vezes 10 na 7. Bom, por fim, 7, converta as medidas conforme abaixo. 12 toneladas para quilograma e 300 gramas para toneladas. Bom, então aqui vamos de novo, do maior para o menor. O maior que temos é tonelada, depois quilograma e depois grama. Como a gente sai do maior para o menor, nós temos que multiplicar, tá? E agora quando for o contrário, quando eu quero sair de grama, que é o menorzinho, para quilograma, e depois de quilograma, que é menor que tonelada, né? Do menor para o maior. Então nós temos que dividir, tá? Bom, tonelada para quilograma, do maior para o menor, multiplica por 1000, tá? E de quilograma para grama, também por 1000, tá? E agora, quando é o inverso, né, tu quer sair do menor para o maior, tu sempre vai dividir por 1000. Então, de grama para quilograma divide por 1000 e de quilograma para tonelada divide por 1000. Sabendo isso aqui, vamos fazer então a questão A da 7. 12 toneladas para quilograma. Bom, 12 vezes 1000, né? Nós estamos saindo do maior para o menor, que é quilograma. Então é só fazer vezes 1000. 12 vezes 1000 é 12.000, né? Pega o 12 e coloca esses 3 zeros no final. 12.000 quilogramas. Então essa é a resposta da A. E agora vamos para 300 gramas para a tonelada. Então a gente vai sair de grama para tonelada. São 2 divisões por 1000. Ou a gente pode fazer direto. Uma divisão por... Conta quantos zeros tem ali. Tem 6 zeros. Então é uma divisão por 1 milhão. Tá? Então, para sair de grama para tonelada, nós dividimos por 1 milhão. Então vamos lá. 300 gramas dividido por 1 milhão. Posso cortar zero, professor? Pode cortar os 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então vai ficar 3. Então vai ficar 3 dividido por 10.000. Tá? Bom, e agora o que nós temos que fazer? Nós temos que mover vírgula. Quantas casas para a esquerda nós vamos mover a vírgula? Quantos zeros está dividindo ali o 3? Né? É o 10.000. Então está dividindo 4. Então são 4 zeros. Então tu vai mover a vírgula 4 casas. Tá? Vai ficar 0,0003 gramas.
tá? Essa vai ser, então, a resposta final do problema, tá? Toda vez que tu divide, novamente, por potência de 10, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, o 1.000.000 e assim por diante, você vai mover a vírgula para a esquerda, tá? Então, aqui, resposta final, 0,0003 toneladas.